Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. Redação 3. Estratégias de diferenciação específicas para o Enem, com foco na interdisciplinaridade e na proposta de solução, além de análise de textos exemplares e ou problemáticos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares, vamos a mais uma aula de redação. Nossa aula de hoje trata sobre as estratégias para a gente criar diferenciações no nosso texto para o Enem, sobretudo daqueles quesitos, daqueles conceitos, da proposta da intervenção e da interdisciplinaridade. Vamos a eles? Primeira dica como estratégia de diferenciação para o nosso texto dissertativo no Enem é que a gente tenha um repertório sociocultural produtivo. O que seria isso, pessoal? É apresentar referências a outras áreas do conhecimento humano, sobretudo aquilo que aprendemos durante o nosso próprio ensino médio. Vale lembrar, Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. É uma referência pé no chão, nada de outro mundo, uma referência da filosofia, da literatura, do mundo da história, da geografia, da ciência, das artes, tudo aquilo que o aluno teve acesso durante o seu próprio ensino médio, mas que ele consiga, por meio desse repertório, produzir algo bastante interessante no seu texto. Não pode ser uma referência mínima, pequena, uma referência que cause um impacto na hora do texto. Tá claro? Como segunda estratégia de diferenciação, que a sua proposta de intervenção seja inovadora, relacionada ao tema e bem articulada à discussão desenvolvida em seu texto. Aqui, pessoal, vale uma observação muito importante. Em muitos textos, o aluno tem uma certa mania de apresentar uma proposta de intervenção solta, desconectada ao seu projeto textual. Isso seria algo muito ruim. Mas vale é que o aluno saiba construir, ao final do texto, a sua proposta de intervenção totalmente interligada ao que já foi discutido. Estão lembrados que dissemos que numa redação do Enem, o aluno tem que se colocar como se fosse um cidadão? Dizer o que é o problema, por que ele existe, de onde ele vem, o que fazer para que ele possa, então, diminuir aquele problema. Uma campanha, uma lei, um projeto. Por isso, a necessidade dessa proposta está totalmente interligada ao meu projeto textual. Algumas dicas desse repertório. Utilizar os conceitos dos diversos campos do conhecimento. Como já dissemos, a literatura, a filosofia, a ciência, as artes em geral. Reforçar a sua argumentação com o uso produtivo dessas referências. Não basta simplesmente pegar aquela citação famosa do filósofo. É mostrar em que medida aquela citação sustenta aquilo que você pretende discutir. Como já dissemos também, se você quer mostrar as origens de um determinado problema e quer fazer referência a um certo evento histórico-cultural, quer pegar, de repente, um pensador daquela época, um filósofo, uma pessoa que participou diretamente daquele movimento que você está citando, não basta citar a frase. É necessário que você mostre qual a relação do filósofo, da frase, da teoria, àquilo que você está articulando no seu texto. Tá claro? Vamos à análise de um tema que já foi cobrado, o tema do Enem de 2008. Vamos a esse exemplo. Tema: as possibilidades e as limitações de suspender completa e imediatamente o desmatamento na Amazônia, que permaneceria proibido até que fossem identificadas áreas onde se poderia explorar de maneira sustentável madeira de florestas nativas. Este foi o tema do Enem de 2008, a cobrança do Enem de 2008, em que se tratava da preservação na floresta amazônica. Olha o parágrafo que foi produzido por um aluno. Fica evidente que, ao olharmos a trajetória da humanidade, a população mundial vem crescendo cada vez mais. Tal fato foi constatado por Thomas Malthus, o qual constatou que a população cresce em uma progressão geométrica. Para suprir as necessidades desse crescente número, os recursos naturais são usados de forma desmedida, muitas vezes sem planejamento ou projeções de sustentabilidade, pois o tempo é curto. A Amazônia, que é a maior floresta tropical mundial, sofre com a devastação. Hidrelétricas são criadas para a geração energética e grandes áreas são desmatadas para o plantio de alimentos. Assim, a população desgasta o meio ambiente sem preservá-lo.
Como você pôde perceber, aluno, aqui neste parágrafo há uma clara referência a um teórico. Aqui, ó, Thomas Malthus. Mas como nós dissemos anteriormente, não é uma referência solta. É dito sobre ele a relação no parágrafo. Thomas Malthus constatou que a população cresce em uma progressão geométrica. Aqui a referência à teoria que está sendo discutida, a progressão geométrica. No entanto, não é uma referência solta o nome do pensador, nem o que ele se propõe a discutir, mas isso é totalmente ligado ao que já tinha sido dito desde o início. Ao olharmos a trajetória da humanidade, a população mundial vem crescendo cada vez mais. Percebeu como não ficou nada solto, aleatório? Para suprir as necessidades desse crescente número, os recursos naturais são usados de forma desmedida, muitas vezes sem planejamento ou projeções de sustentabilidade, pois o tempo é curto. Como você pode perceber, aluno, está aí então nossa estratégia de diferenciação para que você produza uma boa redação do Enem, a competência sobre a interdisciplinaridade. Tudo bem? Vamos ao próximo passo da proposta de intervenção. Pessoal, a proposta de intervenção ela precisa ser inovadora, na medida do possível, é claro. Quando nós chamamos de uma proposta inovadora, seria algo que ainda ninguém pensou, ninguém lançou. Ai, mas professor, eu preciso tirar essa medida do nada, inédita, eu tenho que criar. Você poderia, de repente, reelaborar um projeto já existente, um projeto esse governamental, um projeto de uma iniciativa privada, um projeto esse que tenha partido da própria sociedade civil. Daí a necessidade da leitura de jornais, a referência a reportagens. Tente sempre essa sua proposta, aluno, que ela seja bem articulada à discussão desenvolvida no texto. Essa proposta ela não pode aparecer do nada. Sua lei, sua campanha, seu projeto não podem sair, de repente, só na parte da conclusão. Lembra que desde lá do início você precisa apresentar uma situação-problema? Então, agora chegou o momento, sobretudo lá no final, de você saber articular aquele projeto inicial. Tranquilo? Uma outra interessante dica seria que você propusesse melhorias em ações que já existem. Um ótimo exemplo nisso seria, por exemplo, se você quisesse, apresentar a proposta do Bolsa Família, do Bolsa Escola, um projeto governamental que já existe há mais de uma década. Você poderia apresentar que o projeto hoje em dia ele funciona bastante, no entanto, ele não apresenta falhas. Falhas, sobretudo, no sentido da fiscalização. Há muitas roubalheiras, há muitas falcatruas, há muitos subornos diante da proposta. Talvez, então, a sua proposta de intervenção não seja um novo projeto, mas sim a reelaboração de um que já existe. Tá claro? Nada da sua proposta ser utópica, nem extremamente genérica. Seria bastante inteligente da sua parte, aluno, que você soubesse propor algo direcionado para aquilo que você está discutindo no seu texto. Daí a necessidade daquele roteiro prévio. Se você souber desde o início o que, de onde vem, desde quando, o porquê, vai ficar muito mais fácil agora na hora de você propor uma intervenção, tá certo? E, sobretudo, pessoal, há de haver o respeito aos direitos humanos. Nada de atacar classes sociais, etnias, religiões. Para isso, a banca do Enem vai dispensar critério de nota 0, independente dos outros conceitos, das outras competências. Por isso, pé no chão na hora de estabelecer qualquer crítica, ok? Vamos à análise de um parágrafo. Para isso, vamos pegar um tema de exemplo. A deficiência da cidadania no Brasil. Para esse tema, criamos uma tese. Os indivíduos gozam, no Brasil, de uma cidadania incompleta. Olha o parágrafo produzido por um aluno. Para, enfim, desenvolver uma nação ativa de cidadania, o povo brasileiro precisa refletir sobre 2 graves problemas: a importância dos investimentos em saúde e em educação e o senso de liberdade cívica. O cidadão não precisa ser substituído, mas alimentado, educado, instruído. A liberdade cívica exige como contrapartida o senso de liberdade do outro. Logo, a prioridade deve ser a construção de um aparato público em que a essência do governo democrático possa conciliar os interesses divergentes.
A ausência da cultura cívica compromete o exercício dos direitos políticos. E o cidadão político só é eficaz quando se apoia nos ombros do cidadão civil. Acabado o parágrafo, um pouquinho extenso, porém nele dá para perceber uma estratégia de diferenciação. A proposta de intervenção aparece nesse instante. A prioridade, vejam só, a proposta de intervenção aparece destacada quando o candidato diz que a prioridade deve ser a construção de um aparato público em que a essência do governo democrático possa conciliar os interesses divergentes. Dá para perceber como é que o candidato ele propôs algo que seja específico para aquilo que foi discutido desde o início do seu texto? Cuidado bastante com essa total relação entre o projeto textual e aquilo que está sendo lançado na intervenção. Tudo bem? Nada de uma proposta utópica, nem muito menos solta aquilo que foi produzido no seu próprio texto. A nossa dica para essa aula das estratégias de diferenciação é que o aluno esteja sempre atento a o que é saber propor uma solução. A solução não pode ser a solução mágica, em que nenhum político, nenhuma autoridade já tenha pensado no assunto, mas aquilo que seja de tamanho pequeno, mas que seja algo bastante original. Daí a necessidade, mais uma vez, alunos, de você estar lendo reportagens, estar diante dos principais assuntos discutidos, mas, sobretudo, que essas reportagens aguçem na sua mente um senso crítico. Daí, prefira ler aqueles textos que são mais opinativos, as crônicas, os textos opinativos dos jornais, os editoriais. Por meio deles, o aluno consegue depreender e cultivar um senso crítico bastante necessário nas redações do Enem. Ficamos por aqui na aula de hoje. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudos número 27. Bom estudo e até a próxima aula!